Quero convidar a igreja, nós vamos aí abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Podem ficar menos sentadinhos aí como estão. Hebreus 10, 36. Podemos ler? Diz assim o texto: portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Nós já oramos? Irmãos, perseverar é condição essencial para o servo alcançar as promessas de Deus na sua vida. Não se alcança promessas no reino sem o atributo da perseverança. Aqueles que desistem no meio do caminho não herdará de Deus, inclusive, a salvação. A palavra de Deus me promete isso. Mas como ser perseverantes em um contexto, em um mundo em que as forças nos levam no sentido contrário a de sermos persistentes na nossa vida diante dos nossos desafios e diante dos nossos objetivos de fé. É um desafio ser perseverante num contexto de comportamento, pensamento e cultura imediatista, de relacionamentos cada vez mais fluidos e de uma sociedade composta por pessoas que buscam prazeres imediatos, muitas vezes abrindo mão de bênçãos sólidas e duradouras por conta de um deleite momentâneo. É desafiante ser perseverante meio a uma sociedade que tem um desinteresse lamentável de estabelecer compromissos duradouros, e isso tem causado estragos irreparáveis nos relacionamentos, inclusive dentro das nossas igrejas. É desafiador ser perseverante em uma sociedade que padece da indisposição de aceitar e submeter-se ao processo de amadurecimento proporcionado por Deus. Ao invés disso, não se rendem a esperar pelo tempo dele e a maturidade que só Deus e o tempo é capaz de proporcionar nas nossas vidas. É um desafio ser perseverante em meio a pessoas que se acham autossuficientes e donas de si, que não se submetem à vontade de Deus e estabelecem-se como senhoras do seu próprio destino, não aceitando a repreensão divina quando ela vem para nos fazer melhor, para nos abençoar. Em meio a isso tudo, a palavra de Deus nos chama a persistirmos, mesmo no meio desse contexto. Durante toda a história do povo de Deus, e entre nós não é diferente, Deus chamou o povo dele, a igreja dele, a ser contrária, a se posicionar de modo não conformado com a tendência e o comportamento que o mundo tenta nos impor. A igreja é desafiada sempre, em toda a história da Bíblia, a se posicionar contrária à tendência que o mundo tenta nos impor. E agora não é diferente.
Agora não é diferente. Nós continuamos vivendo esses desafios e a escalada disso nos parece assim crescer, se avolumar dentro de uma velocidade tremenda. Se nós pegarmos há 20 anos atrás, 30, que não é muito tempo, só existe uma geração nesse período, nós vamos ver que o comportamento das pessoas mudaram de uma forma assustadora. E diante disso tudo, a igreja é desafiada a continuar sendo a mesma e não se conformar com este século, mas renovar a mente, transformar a mente pela renovação do seu entendimento. Irmãos, é desafiante para nós. É desafiante para a igreja ser perseverante dentro de todo esse contexto, onde tudo é descartável, onde tudo é feito para não durar, onde as coisas são trocadas com facilidade, inclusive os relacionamentos e as pessoas, a própria igreja. Pessoas trocam de igreja muito facilmente, procuram muitas vezes lugares que se amoldam às suas próprias preferências, esquecem que a palavra de Deus ela é uma só, ela não muda, e o ser humano é quem tem que se moldar à vontade de Deus e não Deus a dele. Mas enfim, é impossível, não tem como alcançar as bênçãos de Deus, nem as bênçãos terrenas e muito menos as eternas, se nós não estivermos dispostos a perseverar, servindo e sendo fiel a esse Deus. Alcançar as bênçãos de Deus na vida é preciso perseverar. Para o céu também é preciso perseverar. Nós temos alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram perseverantes e colheram as bênçãos celestiais dessa escolha. Quando eu olho para a Bíblia e vejo a história de Ruth, a história daquela mulher me leva a um exemplo fantástico de uma mulher pagã que conheceu a Deus, perseverou servindo a Ele e colheu os frutos de bênção dessa persistência. Ruth era uma mulher moabita que entra nessa história a partir de uma tragédia natural que aconteceu em Israel na época dos juízes. No capítulo 1 de Ruth nós temos a história de uma família, Elimeleque e Noemi. Eram dois israelitas, uma família de israelitas que moravam em Belém, que na época dos juízes, diante de uma fome severa na terra, tiveram que procurar abrigo para não morrer de fome em uma terra pagã, de cultura e religião totalmente diferente da terra de Israel e de Belém, de onde eles eram originários. Noemi, Elimeleque e os seus dois filhos têm que fugir para Moabe para procurar sobrevivência. Irmão, se não é fácil você sair da sua terra para morar em outra, tendo já, por exemplo, você passa num concurso, arruma um emprego, ou é transferido do emprego, do serviço para um outro lugar, isso causa na gente uma apreensão tremenda. Imagine você sair do seu lugar, onde você serve ao seu Deus ali, você está já dentro de um ambiente favorável, de uma cultura que você já está acostumado, para ter que ir para um lugar distante por conta de uma calamidade, por questão de sobrevivência. Um lugar desconhecido, um lugar onde as pessoas não adoram o seu Deus,
um lugar onde você vai ter que conviver com paganismo, com politeísmo, com práticas religiosas de sacrifício de pessoas. Foi esse contexto que envolveu toda essa história de Noemi e Elimeleque e os seus 2 filhos. Acontece, meus amados, que ao chegarem em Moabe, não passou muito tempo. Já não bastasse a situação, Elimeleque, esposo de Noemi, morre. Noemi fica viúva com seus 2 filhos. E aí, os 2 filhos casam-se com mulheres moabitas. O que podia parecer uma maldição, Deus vai transformar isso numa bênção tremenda. Meus irmãos, Deus pode pegar qualquer situação, qualquer um. Feche os olhos e imagine a pior situação que você possa imaginar na sua vida. Imagine talvez a situação tremendamente triste em que você próprio possa estar vivendo. O nosso Deus é capaz de pegar isso e transformar em bênção. Transformar isso em bênção. Os filhos de Noemi, ela já sendo viúva, casam-se com Ruth e Orfa. São 2 moabitas de um povo pagão. Mas aquelas 2 mulheres conhecem a Deus através da vida de Noemi e dos seus filhos. Noemi foi bênção na vida de Ruth e de Orfa. Foi bênção. Apresentou o amor de Deus a elas. E elas aceitaram esse amor e tornaram-se servas do Deus vivo. O Senhor mudou aquela história. Mas o que acontece, meus amados, é que mesmo diante disso tudo, as coisas ainda se agravam mais. Porque além de Elimeleque ter falecido, os 2 filhos de Ruth também morrem. Olha só que situação. Agora são naquela família 3 viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. 3 viúvas. A sogra e as 2 noras. Diante de toda essa tragédia, Noemi fica sabendo que as coisas melhoraram para as bandas de Israel. E como já tinham perdido em Moabe tudo, os filhos, marido, filhos, só tinha ela e mais as 2 noras viúvas, Noemi resolve retornar para Belém. Eu vou voltar para minha casa. E aí é onde o texto de Ruth, capítulo 1, eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia nesse texto. Ruth, capítulo 1, versículos do 6 a 19, vai narrar uma das histórias mais fantásticas da Bíblia Sagrada. Um dos exemplos de perseverança mais bonitos que nós encontramos na palavra de Deus. Eu fico pensando se hoje em dia já não é fácil ser viúva. Imagine naquela época em que as coisas eram muito piores. 3 mulheres viúvas da mesma casa, em um contexto de escassez na terra, sem o amparo previdenciário que se tem hoje. Meus irmãos, era um sofrimento muito grande. O texto de Ruth, capítulo 1, de 6 a 19, ele nos narra, depois desses acontecimentos que eu já falei para os irmãos, o retorno de Noemi para Belém, na terra de Israel. Diz assim o texto: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento,
decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde moravam e juntas empreenderam caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: vão, retornem cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar e outro marido. Em seguida deu-lhes beijos de despedida. Mas elas, no entanto, começaram a chorar bem alto e disseram: não, nós não voltaremos. Voltaremos sim com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, lhe disse: voltem, minhas filhas, porque viriam vocês comigo? Acham que eu poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim. Ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14. Novamente começaram a chorar bem alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então as 2 mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Meus irmãos, que história bonita de persistência em servir e ser leal a Deus e aos homens. A palavra de Deus diz que Orfa retornou, voltou, desistiu, não persistiu. Abandonou a Deus e a Noemi. Não persistiu. No entanto, Ruth permaneceu fiel a Deus e leal à sua sogra. Ser fiel a Deus é importante, isso não se discute. Mas ser leal às pessoas é um atributo fantástico e apreciável por Deus. A lealdade é um atributo apreciável, tanto pelas pessoas quanto por Deus. Irmão, nós temos que ser leais uns aos outros. Nós precisamos ser leais uns aos outros como irmãos que somos. Sermos verdadeiros, companheiros. Nós estamos juntos como igreja e nada irá nos separar, isso deve ser a nossa atitude. Porque a uma igreja unida e inseparável, nada pode resistir. Eu gosto de dizer que nós não sabemos o poder que tem uma igreja unida, nós não sabemos.
Uma igreja unida é capaz de ser usada por Deus para coisas espetaculares, fantásticas. Deus vai fazer maravilhas no meio da igreja, quando Ele tem nas mãos, como instrumento, a igreja que vive em união. Mas o fato é que Ruth se determina a continuar servindo a Deus e sendo leal a Noemi. E aí eles retornam para Belém, como o texto que os irmãos que nós acabamos de ler. E aí, meus queridos, quando chegam em Belém, Deus começa a mudar a história daquelas duas mulheres. O resultado da perseverança e da lealdade começa a ser produzido na vida daquelas duas mulheres, daquelas duas viúvas. O Senhor tem misericórdia de Ruth, começa a mostrar para ela o caminho do projeto que Ele tinha traçado para a vida daquela viúva. Ruth chega em Belém e vai trabalhar nos campos de Boaz. Boaz era um homem que era aparentado de Elimeleque, que era o sogro de Ruth. E aí a palavra diz que Ruth, logo texto seguido a esse que nós lemos, que Ruth vai trabalhar num subemprego ali naquele lugar. Ela vai trabalhar aproveitando, recolhendo o restante das espigas que caem da colheita que os homens faziam nos campos. Os homens colhiam as espigas e aquelas espigas que caíam no chão, que sobravam, as mulheres iam aproveitar aquelas espigas. E Ruth vai se empregar ali. Quando Boaz descobre que Ruth é viúva de um parente dele, ele começa a favorecê-la, a cuidar bem dela. E o certo é que dessa história, para resumir, senão vai tomar muito tempo, Ruth se casa com Boaz, o dono do campo em que ela trabalhava. Meus irmãos, a história de Ruth muda totalmente. Uma moabita pagã, estrangeira, não fazia parte da linhagem de Israel, não era israelita. Casa-se com Boaz. Desse casamento, igreja de Deus, nasce um filho chamado Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, que é pai de Salomão, que a descendência vai crescendo, 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 entra José, que é o pai de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados, Deus transforma a situação quando nós persistimos nos caminhos e em obediência a Ele. Olha só, Deus pegou uma mulher, volto a dizer, uma viúva moabita de um povo pagão, transformou a vida dela e colocou a mulher na linhagem do Salvador da humanidade. Quando você se sentir indigno, desfavorecido, incapaz, não amado, tipo todo mundo me odeia, pense nisso aqui. Você não está na condição de Noemi. Você já está além. Deus já lhe pegou e tirou você de Moabe. Deus já tirou você do povo moabita. Já tirou. Você não está mais em Moabe porque Deus já te resgatou. Você já está de Belém para frente. Meus amados, mas cadê Orfa? Cadê Orfa? Era Ruth e Orfa. Ruth nós estamos vendo aqui, cadê Orfa? Hein? Cadê Orfa? Ninguém sabe.
ela desistiu. Orfa desistiu. Orfa desistiu de servir a Deus e sumiu. A história dela foi apagada da história do povo de Deus, porque ela desistiu de servir a Deus. Meus amados, a persistência é condição para que nós tomemos posse das promessas que Deus tem para nós, aqui e na vida eterna. Persistamos. Não há salvação sem persistência. Não há bênção de Deus na nossa vida sem persistirmos. Hebreus, esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 36. Eu quero convidar a igreja a nós lermos esse texto aí. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Aí eu vou ler mais um pouquinho até o 39 para nós completarmos. A palavra do Senhor fala na importância de nós nos mantermos firmes dentro dos propósitos de Deus. Hebreus capítulo 10, 36 a 39, o texto diz assim, ó: portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vou repetir. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém? Essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus é essa que tem fé, a que não retrocede. É a que não retrocede. É a que não retrocede. Assim como o nome de Ruth foi escrito na história do povo de Deus, o nome da igreja que não desiste vai permanecer, vai estar escrito no livro da vida para a eternidade. Louva a Deus por aqueles que persistem, que não desistem, pelos que permanecem firmes. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo tantos, pessoas que eu vejo aqui desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja. Pessoas que vêm, que perseveram no Senhor sem se deixar abalar pelas adversidades do caminho. Louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, que têm permanecido firmes na fé, que têm sido exemplo para mim de perseverança. Eu posso apontar aqui várias pessoas, para não ser justo, eu não vou dizer, fulano, você é um exemplo para mim. Mas saibam que a perseverança que eu vejo em muitos aqui tem me ajudado a edificar a minha vida. É preciso perseverar e não ceder aos prazeres momentâneos dessa vida, ao orgulho e à vaidade. Não sejamos, irmãos, como Esaú, que por um prazer momentâneo vendeu o seu direito de primogenitura. Quantos não têm abandonado a Deus, desistido desse caminho? Quantos não têm agido como Orfa agiu, por conta de não saber resistir a prazeres tão efêmeros, tão passageiros? O Senhor nos chama para um projeto eterno. Não pode haver prazer nem nada que seja capaz de nos afastar de Deus. Não há lentilha, prato de lentilha, nem fome, nem nudez, nem tribulação, nem qualquer outro pode nos afastar do amor de Deus. A perseverança é fundamental para a nossa salvação.
ela nos incentiva a permanecer firmes na fé diante das provações até o fim. E não se trata de nós lutarmos com nossas próprias forças. Perseverar é, sobretudo, depender da graça de Deus, que é quem nos capacita a não desistirmos. Depender da graça de Deus é quem nos capacita a não desistirmos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça a palavra dele criar raízes nas nossas mentes e nos nossos corações. Que nós possamos buscar nele a força para não desistirmos. Porque Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que o Senhor abençoe a igreja dele. Amém.